Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos trabalhar duas doenças causadas pelo mesmo parasita, que é a teníase e a cisticercose. E essa é aquela aula com um gostinho especial, porque em 2015... eu gravei aqui no canal uma aula sobre teníase e cisticercose. Inclusive na época eu estava comemorando 1000 inscritos. Ah, que coisa linda, gente. Por barbaridade. Mas enfim, eu renovo essa aula com o quadro, como vocês gostam, com os esquemas, tudo organizadinho, para que você possa dar sempre um passo a mais no seu conhecimento e destruir na prova que vier. Claro, não só para a prova, gente. Sobre doenças, eu venho gravando várias aulas relacionadas a diversas doenças. Conhecer a doença é a nossa maior arma para diminuir a chance de contraí-la ou até mesmo, por que não, eliminar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a teníase e a cisticercose são doenças que estão na lista de possíveis de serem erradicadas. Você vai entender ao longo da videoaula e hoje... vocês estão acompanhando aulas semanais aqui, já tá dando para fazer um tupetinho no cabelo. Eu raspei ele aí há um mês e meio, 2 meses atrás. E ele vai crescendo. Cara, eu raspei quase com gilete. Assiste aí alguns vídeos que eu publiquei há 4, 5, 6 semanas atrás que vocês vão ver como eu estava quase careca. Mas enfim, gurizada, teníase e cisticercose. Olha, é uma aula bastante nojenta, ok? Mas muito importante. Então vamos com muita calma. Gente, teníase, quando se fala, estou com uma tênia, estou com teníase, ou ainda estou com solitária, significa que você está dentro do seu intestino delgado com o verme na fase adulta. Então é o verme adulto. Gente, esse verme aqui, ele pode ter até 6 metros de comprimento. Fala, professor, um verme com 6... Eu tenho 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, como é que um verme de 6 metros pode estar dentro de mim? É possível, né? Lembre-se que teu intestino, ele tem 6 metros. E é um verme que ele vai pela extensão do teu intestino, ele fica um pouco encolhidinho e tudo mais, e cabe aí sim. E se você está com cisticercose, é algo muito pior do que o verme adulto. Porque a cisticercose, os cisticercos, você está com a larva da tênia. E qual é o problema? Porque o cisticerco ele pode pegar no tecido subcutâneo, músculo, olho, o que já é muito ruim, coração, o que é péssimo, ou até mesmo cérebro, o que é também horrível. Quando o cisticerco, quando uma pessoa está com cisticercose no cérebro, ela está com o chamado de neurocisticercose, e aí sim pode matar ou dar grandes sequelas. Tranquilo? Aqui quando fala larva da tênia, quando você vai comer uma carne e tem o que antigamente, até hoje, mas não com tanta frequência, as pessoas chamavam, essa carne está com canjiquinha. Essa canjiquinha é essa bolha, que na verdade é o cisticerco, que é essa larva da tênia. Ora, então se você comer esta larva, você vai pegar o verme adulto. Mas você vai entender aqui no ciclo, tá? Como é que é essa dinâmica entre quando é que eu pego a tênia adulta ou quando é que eu pego essa canjiquinha, o cisticercose. Primeiro, gente, vamos às classificações gerais, às características gerais da solitária, da tênia. Primeiro são plateumintos. Plateumintos são vermes, lembra aí, de corpo achatado, dorso ventralmente, então ele é achatado. Tá? Estão na classe cestoda, ou cestoda, é a classe dentro dos plateumintos. Certo? São hermafroditas, ou de espécie são monóicos, né? A espécie monóica. Significa, quando uma espécie é monóica, lembra, são hermafroditas. Portanto, está lá a solitária dentro do teu intestino. E ela tem o sexo masculino e o sexo feminino ao mesmo tempo. E ele está lá, numa boa, fazendo ali a sua autofecundação. Certo? Então, quando você fala que uma espécie é monóica, significa que ela é hermafrodita. Nós somos dioicos. Existe o macho e existe a fêmea. Tá? Então, nesse caso aqui, os cestodos, a solitária. Tanto é que o nome é solitária, sabe por quê? Geralmente, quando você tem uma, espero que nunca tenha, não é tão comum quando ter lombriga, por exemplo, mas quando você tem, normalmente você tem só uma. Por isso que o nome vem aí, solitária. Interessante, né? O ciclo deste verme é heteroxeno, tá? E por isso que tem essas duas fases. Porque o que significa um ciclo heteroxeno? Ao longo do ciclo, ele tem 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo,
que somos nós, e o hospedeiro intermediário, que são bovinos ou suínos, que eu já vou explicar a diferença também deles. Certo? Então, ciclo heteroxeno. Ah, professores, dá um exemplo de ciclo monoxeno. Um ciclo monoxeno, por exemplo, é a lombriga. Só tem um hospedeiro, é nós e de nós para nós. Certo? Esse aqui não, para ele completar o ciclo. Para uma tênia adulta chegar a partir dos ovos dela ter novamente uma tênia adulta em outro hospedeiro, ele vai ter que passar antes por um hospedeiro intermediário na fase larval, que são os cisticercos. Portanto, quando você está estudando parasitologia e fala de ciclo diferentes, heteroxeno, significa que tem que ter 2 hospedeiros. Tranquilo? Feito. Aí tem o hospedeiro definitivo, que a gente coloca abreviadamente de HD, é a nossa espécie. Eu até ia escrever homem. A gente tem que escrever a nossa espécie, porque tu fala homem, então quer dizer que a mulher não pega? É quando se refere... Que bobagem, professor. Não, é que eu prefiro falar da nossa espécie. Poderia escrever Homo sapiens também, que inclui todos os indivíduos da nossa espécie. Sabe? A gente tem que... Alguns vocabulários a gente tem que adaptar para ficar mais didático. Hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que abriga o verme na fase larval. Olha só, aqui eu vou até completar o quadro para você se ligar. Primeiro, voltando aqui, o hospedeiro definitivo é a nossa espécie, e o hospedeiro definitivo é aquele que fica com verme adulto. O verme adulto, então, ele vai acontecer em nós. Tranquilo. O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que fica com verme na fase larval, que, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, são os suínos e bovinos. Só que também, tá? Ó, Homo, só para sapiens, tá? O Homo sapiens também, nossa espécie também pode ser hospedeiro intermediário. Você fala, como, professor? Claro, quando você está com cisticercose, espero que nunca tenha, né? Quando uma pessoa tem cisticercose, ele está servindo de hospedeiro intermediário porque está com verme na fase larval. Se você está com a solitária grandona, 5, 6 metros lá no teu intestino delgado, você é um hospedeiro definitivo porque está com o verme adulto, servindo de hospedeiro para o verme adulto, que é o parasita. Lembrando, o que é um parasitismo, né, gente? O verme parasita, ou piolho, inseto no caso, ou um protozoário, o parasita é o organismo que suga recursos do hospedeiro. O hospedeiro se prejudica, porque está perdendo recursos necessariamente. E o parasita ganha. Por que ele ganha? Está conseguindo abrigo, está conseguindo se reproduzir, está conseguindo recursos para a sua sobrevivência. Certo? Agora aqui é importante, o órgão de eleição. O que é o órgão de eleição? Pessoal, vocês podem botar de habitat. Poderia ser. Só que na parasitologia a gente chama de órgão de eleição o órgão no qual o verme adulto escolhe para reproduzir. E é onde ele vai viver. Veja, uma solitária pode viver meses ou anos no seu órgão de eleição, ou até mesmo na forma de cisticerco, mas o órgão de eleição, volto a dizer, é onde o verme adulto está, certo? Porque se tu fala habitat, é onde o indivíduo está. O habitat ele muda para esse verme. Veja, cisticercose, que é o verme na fase larval, pode dar no cérebro, na pele, no músculo, no coração. O habitat muda. Só que o órgão de eleição, parasitologicamente falando, vai ser o intestino delgado. Porque é onde o verme adulto, onde a solitária escolhe para ficar e colocar os ovos ali para perpetuar a sua espécie, no caso, né, para reproduzir. Tranquilo? Então, intestino delgado. Isso é importante você se ligar, porque tem gente que põe intestino. Não, para aí. Nós temos o intestino delgado, que é dividido aí, jejum, wilho e tudo mais, e nós temos o intestino grosso. Ela não está no intestino grosso. Lembre-se da aula de sistema digestório. O intestino grosso faz principalmente a absorção de água, certo? Enquanto que o intestino delgado faz a digestão, desde a boca já está tendo digestão, mas lá continua a digestão, e no intestino delgado ocorre a absorção de diversos nutrientes. Então esse verme, para ele estar no intestino delgado é muito melhor porque ele pega muito mais nutrientes antes da gente absorver, o que depois leva a alguns sintomas que eu vou falar no decorrer da aula. Gente, tem 2 espécies de tênia que você tem que saber, gente. Ah, pessoal, só 2? Não, existem várias. Existe o que a gente chama tênia do peixe, né, que é o de Philobottom latum, se eu não estou enganado, lá, que você pode pegar essa tênia comendo sushi, claro, se a carne não tiver uma procedência boa, comer as canjiquinhas no peixe você pode, mas quando a gente fala de tênia e cisticercose
clássica que a gente está trabalhando aqui, tem 2 espécies. Volto a dizer, existem outras? Claro que sim. Existe a tênia que pega o cachorro, de Pilidium, né? Várias outras, certo? Mas para a nossa espécie, 2 são muito importantes, que é a que eu estou falando aqui para vocês. Primeiro é a tênia solium, que é a tênia solium, é a tênia do porco. Fala, por que do porco? Porque não dá no bovino, dá no suíno, ponto. A tênia do porco, ela é muito mais comum. E você, com essa tênia solium, você, ser humano, pode pegar a teníase, que é o verme adulto, ou você pode também abrigar as larvas dessa tênia solium, chamado de cisticercose. Quando eu falo cisticercose, são as larvas, é a canjiquinha, uma bolinha assim, fica pequenininho, certo? Já a tênia saginata é a do boi. E você não pode pegar a cisticercose dessa aqui. Então, se você comer os ovos dela, você não vai ficar com cisticercose. Se comer os ovos da tênia solium, você vai ficar, certo? Então, se você tem a tênia saginata, uma questãozinha de vestibular, de prova de faculdade, ou até mesmo de vestibular de segunda fase do Enem. Mas o que acontece? Falar de tênia saginata, consequentemente, não pode ter cisticercose. Então, se você, uma pessoa, está com cisticercose, você pode associar que com certeza é tênia solium. Tá bom? Isso é um bizu também. E a saginata, que é a do boi, só vai transmitir, a pessoa só vai ter a teníase. Como é que eu decoro isso, professor? Tem algumas dicas, né? Então, por exemplo, tênia saginata. Nata, professor, do leite, tá? Quem é que dá leite à vaca? Então acabou. Então, tênia saginata, lembre-se de nata. Tem aqui, ou tênia solium, ó. Sólido, porco, ó, o ozinho aqui que vem porco. Ou tênia ó, vem da vaca. Essas são coisas que a gente vai, ao longo do tempo, pá, professor, falta tu abrir aí um stand-up só de bobagem de biologia, quem sabe, né? Vamos lá. Então, isso são algumas dicas que eu mesmo, ao longo do tempo, fui pegando, enquanto que eu explico, lembrando que eu tenho mestrado em parasitologia, então para mim é uma alegria muito. Fala, professor, tu dá aula rindo dessas porcarias, que assim, tinha gente que dá aula vomitando, tipo exorcista, sabe, aqueles vômitos, cabeça girando 360, para isso, não, para. O troço é bonito, é nojento, eu não quero ter e não desejo pra ninguém. Mas vai dizer que não é bonito isso aqui, gente. Eu me arrepio estudando isso aí, velho. Acho lindo. Um dia eu vou fazer um filme de terror sobre parasitas. Inclusive tem uma série muito interessante chamada Parasitas Assassinos. Acho que é da Discovery Channel, mas já é uma sériezinha mais antiga, né? Mas vale a pena assistir também. Embora tenha alguns episódios um pouco sensacionalistas, ali é bem legal. Enfim, ok. Gente, eu vou falar para vocês, deixa eu pegar, tinha pego uma folhinha de anotação, tá, aqui está. Eu coloquei aqui sobre o corpo deles, não é muito importante para as provas, a não ser que você esteja realmente numa graduação, fazendo uma aula prática, para identificar as partes de um corpo, do corpo deste verme. Mas eu vou falar para vocês em algum cantinho aqui, eu vou até chegar um pouquinho pro lado aqui, ó, e aqui eu vou botar a imagem, ou ela vai me cobrir, não sei, depende da edição aí. Mas enfim, como é que é o corpo desse parasita? Eu vou falar alguns aspectos, e a imagem vai ser projetada e você veja aí. Então o corpo é achatado dorso ventralmente, como já falei para vocês. O corpo é um formato de fita, são plateumintos, né? Então parece uma fita. Lá na cabeça a gente chama de escólex, e tem de 1 a 2 milímetros, é bem pequeno. O pescoço a gente chama de colo, e depois o resto do corpo a gente chama de estróbilo. Esses quadradinhos que você está vendo ao longo de todo o estróbilo é chamado de proglótides, que elas vão amadurecendo. Então tem as proglótides jovens, as proglótides maduras, onde estão desenvolvidas ali os aparelhos reprodutores, né? E a proglótide grávida é que depois de ter feito, imagina, ela é hermafrodita. Então em cada uma dessas proglótides ocorre a reprodução delas ali e ela fica grávida, ou seja, cheia de ovos. E aí ela está bem madura para sair com as fezes, né? Lembrando que esse verme tem um corpo da cor branco leitoso, né? Então é um branco meio leitoso. Gente, então essas proglótides que vocês viram aí, são elas que vão sair com as fezes. Elas podem sair inteiras ou simplesmente elas podem sair, se romper antes e os ovos saírem direto com as fezes. Lembrando que para cada proglótide não é um ovo, são centenas, são milhares de ovos microscópicos que saem ali. Certo? Os ovos têm algumas classificações que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, que não cabe realmente, a não ser que você realmente for fazer um mestrado ou uma prova de graduação muito específica, mas não entra nesse caso em falar do tipo de ovo, hexacanto, não vou entrar nesses detalhes nesse momento, mas eu posso fazer um vídeo de extensão mais aprofundado sobre esse assunto, se vocês pedirem aqui nos comentários, ok? Beleza. Modo de transmissão, vocês já sabem. Na verdade eu falei aqui, mas já pegaram, tenho certeza. Mas para você conquistar, ganhar uma teníase,
ficar com teníase, ficar com solitária, você tem que comer uma carne crua, e essa carne crua tem que estar com as larvas, ou seja, com cisticerco. Se você então comer as larvas, comer o cisticerco, imagina, já está na fase larval, chegou no teu intestino, vai se transformar no adulto e vai começar a crescer, lembra? Leva muito tempo. E como é que eu pego cisticercose? Bom, imagina que tem uma pessoa com a tênia do porco. A tênia está lá. E essa pessoa está soltando o sorete dela e junto com o sorete está sendo os ovos. Se chegar tu lá e meter esses ovos na boca, os ovos, você vai pegar a cisticercose. Por quê? Veja bem, do ovo ele vai se desenvolver numa larva. E aí se tu comer o ovo, tu pega a larva. Aí a larva ela vai se instalar na musculatura, por exemplo, de um porco. Imagina um porco que comeu esses ovos, estava pastando ali, ou comendo qualquer coisa que o porco come, e comeu os ovos. O porco, se comeu os ovos, pegou cisticercose, ou comeu os ovos. Aí essa cisticercose, as canjiquinhas, as larvas, vão para a musculatura do porco. Aí tu come a carne do porco mal passada, carne crua, e você pega a teníase. Lembrando que se você comer os ovos, você vai pegar a cisticercose também, desde que seja a tênia solium. Tá? O ciclo das duas, lembre-se, é igual. Né? Igual. Só que a diferença básica, tá? A diferença básica é que a tênia solium você pode pegar a cisticercose saginata só a tênia. Vai lembrar também uma diferença que a tênia solium ele tem esses acúlios, tá? Bem na parte anterior do corpo dela. Tá? Beleza. Agora vamos por ciclo. Gente, o ciclo é muito, muito simples mesmo. Só que ele é muito importante para que você possa mandar bem na prova. Uma vez que você entende o ciclo, você sabe como prevenir o resto da aula. Então vamos rapidamente. Imagina que o homem, nós, como hospedeiro definitivo, estamos abrigando o verme na fase adulta. Seja a tênia solium ou a tênia saginata. Se nós estamos com ele na fase adulta, no nosso intestino delgado, com as nossas fezes, ele se desenvolve a partir de aproximadamente uns 3 meses, ele já começa a colocar os ovos. Nas nossas fezes, no nosso sorete, saem as proglótides ou já os ovos direto aqui. Esses ovos, se não tem saneamento básico, vou soltar, aqui tem uns porcos aqui, tem umas vaquinhas ali, vou soltar um sorete aqui no meio. Aí com a chuva espalha, esses animais, ao ingerirem esses ovos, por estarem pastando ou comendo qualquer coisa, como os porcos, eles vão ser agora os hospedeiros intermediários, porque dos ovos, eles pegam a cisticercose. Então essas canjiquinhas vão se instalar no cérebro dele, nos olhos deles, no coração ou na musculatura estriada esquelética que é que a gente come. Aí o que acontece? Se não tiver uma vigilância nos açougues, né, onde nos frigoríficos, o que vai acontecer? Essa carne vai estar com a canjiquinha. Tá? E aí chega a pessoa, vou comer uma carne de porco ou uma carne bovina mesmo? Mas eu gosto dela bem cruazinha. Aí tá cortando a carne e vê que lá no meio tem uma coisinha translúcida, é uma bolhazinha de 1 centímetro mais ou menos, assim, translúcida, bonitinha. Tu fala, essa carne veio premiada, é uma iguaria que não tem igual. Aí você come ela e ainda fala assim, não, vou mastigar pouquinho, porque se eu mastigar demais vai destruir essa iguaria. Pronto, você pegou o verme adulto que depois de 3 meses aproximadamente estará pronto para colocar os ovos e seguir isso aqui. Lembrando que se chegar uma pessoa aqui e comer os ovos de uma tênia solium, vai atuar também como hospedeiro intermediário. Aí estas larvas vão se instalar no tecido subcutâneo, na musculatura, no cérebro, nos olhos. E aí o problema é bem grave mesmo. Certo? Então o ciclo é isso. Como é que você previne isso? Quebrando o ciclo daqui para cá, ou daqui para cá, quebrando o ciclo daqui para cá, quebrando o ciclo. Lembre-se, para prevenir, se você entende o ciclo, você sabe como quebrá-lo. Tá? Então basicamente é isso, gente. O ciclo é muito simples. Agora vamos aos sintomas. Depois eu vou retomar um pouco alguns aspectos do ciclo quando eu estiver falando da profilaxia. Sintomas. Eles são muito diferentes. Se você está com a teníase, por isso que eu falo, teníase e cisticercose são 2 manifestações clínicas completamente diferentes do mesmo verme. Veja que interessante. Então são sintomas muito diferentes. Nós vamos falar dos sintomas que acontecem em nós, mas coitado dos bichinhos aqui, o hospedeiro intermediário, eles sofrem também. Tá? Mas vamos lá. Teníase. Pensa comigo, gurizada, tens um verme de 6 metros no teu intestino delgado. Tem gente que vai no mercado clandestino tentar comprar as larvas para comer, para ficar com verme, para emagrecer. Uma banana, essa pessoa não emagrece nada. O que vai acontecer é uma desnutrição por alguns nutrientes específicos.
Mas olha lá, então uma pessoa que está com teníase vai ter sintomas gastrointestinais, concorda? Pode ter vômito. Imagina, tu vai vomitar. Professor, tem como se vomitar e sair o verbo 6 metros? Não acontece assim, tá? Ele fica preso, ele tem as ventosas e ele se prende no intestino, não vai acontecer isso. Então vai dar vômito, pode dar dores, pode dar diarreia, normal. Às vezes tem diarreia toda hora e não sabe o que é. Quando vê tem uma solitáriazinha dentro de ti. Pode estar alergias, veja, o verme está lá. Ele está fazendo as suas secreções, né, excreções, ele está mandando algumas coisas do próprio metabolismo dele embora e isso pode dar alergias. Pode estar em desnutrição, lembra que tu não vai emagrecer necessariamente, você vai ficar com falta de nutrientes, é diferente, certo? Sangramento pode ocasionar e também um dos sintomas típicos é você encontrar pedaços dessas proglótides nas fezes. Porque quando a pessoa sai, essas proglótides, elas têm movimentos, tem músculo ali, e elas têm movimentos, se elas saem inteiras, elas andam sozinhas, literalmente. Imagina, pessoa, dor de barriga, vou dar aqui, dar aquela, né, aquela soreteada assim no meio da sala e fica olhando, quando vê do teu sorete, sai uma coisinha branca assim, em movimentos peristálticos andando assim, falando, caraca, que isso, meu? Pode ser uma proglótide, então cuidado, se você fizer um cocô e ver uma coisinha branca, uma proglótide branquinha andando assim, você pode ir para o médico que ele vai te receitar alguns medicamentos, que bárbaro, tá? Então é um sintoma também. E a cisticercose, gente, teníase é ruim, mas dificilmente vai matar, né? Vai dar um desconforto durante muito tempo, tem que tratar. A cisticercose é muito mais grave, porque depende do local onde ela está. Então os sintomas são muito abrangentes. Se dá no tecido subcutâneo, vai dar umas bolhas assim, desconforto, dores, etc, etc. Mas se elas têm uma predisposição para ir para o cérebro, chegar no cérebro, ela vai dar o chamado neurocisticercose. Esses são sintomas neurológicos, que tu sabe que pode ser muitos variados, como dor de cabeça, ataque epilético, né? Tem uma convulsão, ou pode causar cegueira, causar outros problemas. Se essa lábia vai para o olho, vai gerar cegueira. Se vai, para o coração, pode causar uma insuficiência cardíaca. Então, depende dos sintomas. E a profilaxia, que são as medidas para evitar, olha como é fácil. Pessoal, você já sabe quais são. Primeiro, tratar os doentes. Tratar os doentes sempre vai ser uma medida importante. Se você trata o doente, ele para de soltar os ovos nas fezes. Tá, vai sair uns pedaços de verme, mas acabou, certo? Educação sanitária, as pessoas saberem que não pode, eu estou brincando aqui, tu não vai baixar as calças, imagina no meio da sala de aula, baixa ali, faz aqui no ladinho, depois eu limpo, professor, tá tranquilo, não, tu não vai fazer isso. Então, tão pouco no chão, no solo, né? Tu vai fazer onde tem o teu vaso sanitário, é o local perfeito, né? Nem nas fraldas mais, depois de uns anos a gente faz, né? Então, educação sanitária. É óbvio que ainda existem pessoas que vivem em locais que não têm saneamento básico. Então, a gente já passando aqui, não coloquei, mas você poderia colocar também o saneamento básico. Porque essas pessoas falam, não, mas para aí, eu não tenho onde fazer. Então, eu faço aqui, cavo um buraquinho, faço ali. Isso não é bom porque com o vento, melhor, com a chuva pode espalhar esses ovos. Tá? Higiene pessoal. Por que higiene pessoal? Gente, vamos com calma. Se você não lavar as mãos e tiver com ovos nas mãos porque tu brincou no chão, tu tocou em alguma coisa, esses ovos podem te causar cisticercose. Então, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, certo? Assar bem a carne. Por que assar bem a carne? Se você assa bem esta carne, você mata o cisticerco. Que ao matar o cisticerco, você não vai pegar. Eu poderia ter assar bem a carne e mastigá-la corretamente. Porque também, se você mastigar bem ela, você pode triturar, mastigar e matar esse cisticerco na mastigação, certo? Então, lavar os alimentos, já tinha falado para vocês, cai em higiene pessoal, educação sanitária, né? Lavar bem os alimentos. Lavar bem os alimentos não é para evitar de pegar o verme adulto. Lavar bem os alimentos é para evitar de ser o hospedeiro intermediário e pegar a cisticercose. Tá? E inspeção em frigoríficos, isso é muito importante porque se faz, né? Se pega um frigorífico aí conceituado, obviamente tem que a vigilância sanitária ver se a carne está sendo bem armazenada, se os animais estão recebendo todos os medicamentos, Ok, então ok. Pode comercializar. Mas a gente sabe que tem os frigoríficos aí que tu compra picanha a R$ 9,90 o quilo. Você sabe que lá tem alguma coisa estranha aí. Alguns frigoríficos clandestinos
que aí pode ter problema também. Tá? E diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele vai a diagnóstico clínico. Se você chegar lá, fala, eu soltei meu sorete aqui, tirei foto do meu celular de uma coisinha andando aqui, o médico, né, se estudou parasitologia, vai saber rapidamente que se trata de uma proglótide, então é teníase. Ou se desconfiar, faz um exame de fezes. Tem outros tipos de exame agora já bioquímicos que é um pouco mais complexos também que dá para ser feito, mas o exame de fezes é o mais típico. Tá? E tratamento, tu vai tomar um antihelmíntico. São esses vermes aí, são esses medicamentos que destroem os vermes, mas muito cuidado, você tem uma pessoa que está com essa parasitose, tem um verme de 6 metros, então tem que ter uma dosagem escalar certinha, porque não adianta destruir o verme de uma vez só, e ele vai liberar um monte de toxinas e pode ser bem problemático. Então o médico, o farmacêutico, que estuda a ação dos medicamentos, vai te receitar as melhores medidas desse antihelmíntico, certo? E claro, se for uma neurocisticercose, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Em alguns casos, não tem como você fazer essa cirurgia, porque essa larva está num lugar inacessível para fazer cirurgia. Então aí o problema é muito maior. É muito maior. Então, se tivesse, professor, é melhor ter teníase ou cisticercose? Teníase. Teníase de boa, tá? Embora dê problema, ninguém quer ter, é óbvio, mas teníase é mais tranquilinho do que a cisticercose. A cisticercose fica no cérebro, às vezes calcifica, leva anos, não tem como acessar, o medicamento não chega a matar ela, né? Então aí o problema é muito maior. Mas é isso, gurizada, deixa eu ver. Também tem assim uma coisa que é interessante falar para vocês. Eu tinha anotado alguma coisa que eu não lembro. Sobre os tipos de infecção. Por exemplo, você pode pegar a heteroinfecção, tá falando da teníase. O que é heteroinfecção? Quando você ingere acidentalmente a cisticercose, comeu, ingeriu ali e tal, pegou. Ou até mesmo a cisticercose, ingeriu acidentalmente os ovos, é uma chamada de heteroinfecção. Você recebeu de alguém de fora, tá? Veio de fora. Tem uma autoinfecção externa. O que é autoinfecção externa? Imagina que você está com um verme adulto. Nas tuas fezes está saindo os ovos. Só que agora você, a tênia sólida, né? Você pega esses ovos e acaba ingerindo eles. Você vai pegar a cisticercose a partir dos ovos da tênia que você tem. Então isso é uma autoinfecção externa, veio por fora. E tem também ainda um pouco duvidosa, né? Fala, mas pode existir autoinfecção interna, quando a partir de movimentos antiperistálticos, carrega, em vez de você soltar esses ovos no sorete, eles estouram e você traz, e se esses ovos chegarem mais na porção primária do teu sistema digestório, pode ser que esses ovos vinguem e você pegue uma cisticercose também a partir da tênia que você tem. Então, gente, tem que tratar. Você tem que ir no médico regularmente, fazer os exames de fezes, não tem que ter medo. Gente, isso aqui são doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, facilmente erradicáveis. Se você tratar todos os doentes, todos os animais, né, você vai, obviamente, quebrar esse ciclo e ela é evitável, uma doença facilmente evitável. Certo? Então, esse aí, gurizada, se você não é inscrito no canal, dê aquela força, lembre-se, pessoal, sua inscrição, o seu comentário é muito importante para nós professores. Então, conto com isso. Se você assistiu esse vídeo até o fim, estamos aí por quase 30 minutos, cara. Se me deixar, eu fico falando mais tempo aqui. Professor, assistiu até o final, estamos juntão aí pela educação, pelo conhecimento. O conhecimento nos liberta. Nós seremos melhores quando mais conhecimento tivermos. Nós seremos como sociedade mais evoluída quanto mais conhecimento tivermos. E deu de fake news, deu de terra plana, esse troço. Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, vamos questionar as coisas com um embasamento científico, por favor. E se você está desmotivado, como muitas vezes todos estamos, eu também muitas vezes fico desmotivado, lembre-se sempre o motivo pelo qual você está na luta. Você está estudando para se tornar uma pessoa melhor, para aprovar um vestibular, uma prova. E quando você atingir o seu objetivo, você vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Tamo junto, um grande abraço e muita força. Tchau, tchau.